Meus queridos irmãos e irmãs, neste dia em que nós celebramos o 5º dia da novena de preparação à memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, o nosso tema é o amor ao próximo e a via da infância espiritual. Como entender essa realidade do amor ao próximo? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o amor tem uma ordem. No Cântico dos Cânticos, que é um livro que fala do relacionamento, nosso relacionamento de amor, caridade, amor, né, para com Deus, e por isso também deve dizer alguma coisa do nosso amor para com o próximo. O Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, versículo 4, tem um versículo que é muito comum nos autores espirituais que falam da via mística. É o seguinte, diz assim: que o esposo, o amado, me introduziu na adega, introduxit me in cellam vinariam, na cela do vinho, ou seja, onde tem o amor, né? O vinho aqui, ele é uma metáfora para falar do grande amor, o amor de Deus, o amor caridade, que incendeia o coração da alma apaixonada, da alma esposa, né? Então a esposa e o esposo estão lá, na intimidade. Me introduziu na cela vinária, né? Me introduziu na adega, no lugar do vinho, do amor mais precioso, do amor mais ardente, do amor mais inebriante, essa é a palavra. E aí, a tradução dos 70, que depois terminou indo para o latim, não é bem isso que está no original hebraico, mas quem se importa com o original hebraico, né? O que ficou na tradição católica foi a seguinte palavra: et ordinavit in me caritatem, e ordenou em mim a caridade. Ou seja, o esposo nos introduz no seu amor inebriante e isso põe em ordem os nossos amores. Por quê? Porque o problema dos nossos amores é que eles são desordenados. As pessoas não entendem o que é o pecado, a maldade, né? As pessoas dizem assim: mas padre, eu não fiz por mal. Mas ninguém faz nada por mal, nem o diabo faz nada por mal. O diabo peca, e peca terrivelmente, porque ele ama coisas menores acima de coisas maiores. Ou seja, é uma desordem no amor, não é? Quando entra um ladrão na sua casa e o ladrão diz assim: me dá sua carteira, senão eu mato a sua esposa. E você diz: pode matar. Eu não fiz por mal, eu fiz para salvar minha carteira, não é isso? Mas há uma desordem, porque você deveria amar mais a sua esposa do que a sua carteira, sim ou não? Então, aqui que está a coisa, existe uma ordem da caridade. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, isso termina colocando em ordem os nossos amores e a gente termina ficando santo e não fazendo bobagem. Não sendo egoísta. O que é egoísmo? Egoísmo é um amor desordenado, é um amor fora de ordem. Então qual é a ordem do amor? Vamos lá. Ideias claras. Santo Tomás para nos ajudar. Qual é a ordem do amor? A ordem do amor é o seguinte: amar a Deus. Você tem que amar Deus mais do que você se ama. Por quê? Porque o mais é mais do que o menos, ele é a fonte do seu ser, então você tem que amar aquele que é a fonte de todos os seres mais do que o seu ser, né? Porque se você não amar a fonte do seu ser, você nem sequer se ama. O diabo é assim, ele se odeia por quê? Porque ele quer se amar, mas odeia aquilo que é a fonte do ser dele. Ou seja, se eu odeio o galho no qual eu estou sentado e vou cortar o galho no qual eu estou sentado,
eu odeio você, galho. Aí vou lá e quebra o galho. O que vai acontecer? Eu vou quebrar a cara no chão, sim ou não? Ora, Deus está sustentando você no ser. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, Ele é a fonte de tudo, você não consegue amar nada. Então você ama Deus acima de todas as coisas. Aí, nessa ordem, você deve amar sua alma, ou seja, a sua salvação, em primeiro lugar. Depois, você deve amar a salvação do próximo. E só depois, aqui que vem a coisa, você deve amar o seu corpo. É aí que você não esperava. Né? Todo mundo chega e diz assim, amar o próximo como a ti mesmo. Então, caritas bene ordinata incipit a seme tipso. A caridade bem ordenada começa comigo mesmo. Então eu tenho que me amar primeiro antes de amar o próximo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? É verdade. Você tem que amar a você mesmo. Mas amar a sua alma. A ordem do amor. Essa é a ordem do amor. Ele me introduziu na adega e ordenou o amor. Essa é a ordem. Em grego está lá taxis, né? Taxis, a ordem. Ele vai ordenando. Amor a Deus, amor à minha alma, amor à alma do próximo e só em quarto lugar, amor ao meu corpo. Olha que entre a sua alma, o amor que você tem pela sua alma e o amor que você tem pelo seu corpo, você tem que encaixar ali no meio o amor ao próximo. Pensa as consequências disso. Parece uma ideia escolástica, boba, o Padre Paulo dando aula, mas isso tem consequências práticas enormes na sua vida. Entre o conforto do seu corpo e a salvação do seu próximo, você tem que preferir o quê? É por isso que os santos preferem perder a saúde do que perder a salvação do próximo. Mas olha, né? Pessoal, se você não pensa essas coisas, você não consegue ordenar o amor. Aí, os bobões, né, modernistas, dizendo assim, o ser humano é uma unidade, você não pode criar um dualismo. Se você não tiver, não é dualismo, mas se você não distinguir, nós somos corpo e alma. Corpo e alma. Mas se você não distinguir o corpo e a alma, como que você vai ordenar a caridade? Vamos ser práticos aqui, vamos lá. Seu irmão vai cometer um pecado. Aí para você evitar que ele cometa um pecado, você vai e comete um pecado também. Você prefere ir para o inferno no lugar dele. Tá certo isso? Não. Evidente que não. Você tem que primeiro amar a sua alma. Você não pode pecar para levar o outro para o céu. Meu irmão vai cometer um pecado, mas eu posso eficazmente evitar isso, mesmo que isso custe a minha vida, ou seja, o meu corpo. Aí sim. Olha como foi necessária essa distinção entre corpo e alma. Está claro isso? Ficou claro para vocês? Então, aí vem o quinto amor, né? Amor a Deus, amor à minha alma, amor à alma do próximo,
amor ao meu corpo, aí depois vem o amor às coisas exteriores, a carteira lá que o ladrão quer levar, né? Os bens exteriores. As coisas têm que ser ordenadas. Então, nós queremos falar do amor ao próximo na pequena via de Santa Teresinha, mas se a gente não entende o que é amor ao próximo, amor ao próximo é o quê? Fazer todos os caprichos bestas que o meu próximo quer. Isso? Não. Ah, mas é importante que a gente fique de bem. O importante é a gente ficar amiguinho. Não, o importante é a salvação da sua alma, é a salvação da alma dele. Isso que é importante. Então, se você, por exemplo, se a sua ação é necessária e eficaz, tem essas duas coisas, hein? Necessária e eficaz, e você não ajuda o seu próximo na sua salvação, você peca mortalmente. Vamos supor, você está na prisão. O prisioneiro pagão, pecador, vai ser condenado à morte. E você pode, só você pode, porque só você vai fazer isso, você pode batizá-lo. Ele quer o batismo. E você pode batizar o pagão, sim ou não? Ele vai morrer. Você pode batizá-lo e abrir a porta do céu para ele, sim ou não? Você é obrigado a fazer isso, mesmo que isso custe a sua vida. Senão você peca mortalmente. Por quê? Porque essa sua ação é necessária e eficaz. Agora, o sujeito está lá. Eu nem sei se ele quer ser batizado. Ou então, pelo contrário, ele chegou e disse: eu não quero, eu odeio o cristianismo, eu odeio Jesus. Aí você vai lá, não, mas eu vou batizá-lo mesmo assim, porque quem sabe ele se salva e com isso eu posso ser morto. Não. Está faltando a eficácia nessa sua, né? Essa sua cooperação é necessária, mas não é eficaz. Está claro? Santa Teresinha, no seu caminho de infância espiritual, ela tem isso muito claro intuitivamente e por ciência infusa, porque ela era um gênio espiritual sem ter tido grandes mestres. Claro, ela teve São João da Cruz como mestre, teve Santa Teresa como mestre, mas ela não teve grandes santos ao redor dela que ensinassem ela a ser santa. Ela teve que um pouco intuir as coisas, né? E ela, com a genialidade, aquilo que é o próprio de uma doutora da igreja, ela então viu o caminho da infância espiritual, que é o seguinte: eu posso fazer o bem, eu posso amar o próximo, mas o amor que eu dou para o próximo, quem colocou no meu coração foi Deus. É a prioridade, a infância espiritual, né? Essa coisa de infância é uma metáfora. Qual é o referente que está por trás, né? Qual é no mundo real? É o fato da prioridade da ação divina e da nossa pequenez como colaboradores dessa ação divina. Então, ser pequenino nos braços de Deus. Deus quer amar as pessoas, e amar as pessoas, inclusive nas pequenas coisas, de tal forma que o caminho de santidade de Santa Teresinha foi amar a Deus intensissimamente nas coisas mais ordinárias do dia a dia. Esse amar a Deus não somente como prioridade, mas com intensidade no dia a dia do próximo. Como que se faz isso?
na prática. Se eu colocar o amor de Deus em primeiro lugar, todo o resto vai ficar em ordem. E o amor de Deus, ele é em primeiro lugar. Sabe qual é o primeiro? É o amor passivo. É isso que muitas pessoas não enxergam e Santa Teresinha enxergou. Infância espiritual quer dizer o seguinte: sabe qual é o amor que salva? Para os espíritas, sabe qual é o amor que salva? Para os espíritas, o amor que salva é o amor que eu faço para o próximo. Filantropia. Pá, eu vou lá e faço. Vamos fazer sopão. Aí vai lá e ajuda o próximo. Para os maçons, sabe qual é o amor que salva? É o amor que eu faço. Então vai lá, filantropia. Vamos fazer o orfanato. A maçonaria põe lá um orfanato, eles fazem o bem. Para nós cristãos, sabe qual é o amor que salva? É o amor com o qual Ele nos amou. O amor de Deus consiste nisso. Ele nos amou em primeiro lugar. Introduxit me in caelum vinarium. O amor recebido é o que põe em ordem os meus amores e que me torna capaz de amar a Ele, em primeiro lugar, a mim mesmo, na minha alma, ao próximo, na sua alma, ao meu corpo e às coisas exteriores. Essa é a ordem. Mas se eu não recebo esse amor, como que fica? Sabe como é o nome do amor passivo? No nosso dia a dia chama-se fé. Você crê que foi amado. Eu fui amado. Eu sou amado. Esse é o amor que começa tudo. Como criança que tudo recebe do amor de Deus. Como criança que tudo recebe. É assim que eu vou amar os outros. Eu sou amado. Então eu tenho amor em abundância para dar. Então eu posso amar. Como instrumento nas mãos de Deus, amando intensamente a Deus, mesmo que eu não tenha situações heróicas, mesmo que as minhas situações sejam bobinhas. Hoje, às 4 da manhã, quando eu fui pegar uma coisa lá fora, eu senti o bafo do calor de Cuiabá. Aí eu fiz questão de ligar o carro só para ver a temperatura. E no carro tem um termômetro. Às 4 da manhã em Cuiabá, 31 graus. É a temperatura máxima lá em Cotia hoje, às 4 da manhã. Que ocasião de amar Jesus, você chegar e dizer: eu vou amar o meu próximo hoje, nesse calorão. Vai dar 45 graus, pelo menos. Ontem às 4 da tarde estava 44 graus. Hoje vai dar pelo menos 45 graus. Preocupa não, porque está dizendo que amanhã vai ser pior. Tá? Sexta-feira, previsto chuva, para dar uma quebradinha. Mas depois volta o calor. Estou sempre ficar com saudade. O importante é a gente lembrar que começou a primavera. O inverno terminou, gente. Semana passada era inverno aquilo lá, tá? Estou fazendo essas piadas para você lembrar o seguinte: hoje o seu corpo vai pedir arrego, sim ou não? Você tem que amar primeiro o seu corpo ou primeiro a salvação do próximo? Entendeu a ordem? Eu fui amado. Ele me amou. Ele me amou. Ele suou na oficina de Nazaré. Jesus derramando suas gotas de suor na oficina de Nazaré, andando no calor do deserto. Jesus suou, veio a esse mundo, Ele me amou, se entregou por mim. Eu sou amado. Receber esse amor, eis aí a infância espiritual. Eu sou amado. E aí com esse amor que transborda por mim, eu posso amar o outro. Mas o amor com que eu vou amar o outro, o sacrifício que eu vou oferecer hoje, não sou eu, é Ele.
É o amor dele transbordando e me usando. A infância espiritual consiste nisso, em você amar o outro e nem perceber que é você que está amando. Porque na verdade é ele que está amando em você. Ele me introduziu na cela vinária e ordenou em mim a caridade. A coisa começou a acontecer dentro de mim, eu começo a amar com um amor que não é meu, é dele. Isso então me leva a quê? A amar os irmãos nas pequenas coisas. Assim como Jesus me ama antes de eu ser amável, eu vou amar os meus irmãos antes que eles sejam amáveis. Quanto tormento Teresinha passou na mão daquelas freiras, né, chatas e rabugentas do Carmelo de Lisieux. Quanta caridade divina transbordou no coração dela em pequenas coisas. Na chatice da lavanderia, preferindo o último lugar, querendo o ofício que ninguém queria, o ofício de porteira, de auxiliar da portaria, quando a irmã responsável da portaria era uma chata de galocha que ninguém suportava. Ela se oferece para ficar no lugar. Eu quero ir lá, onde ninguém quer. Eu quero o ofício que ninguém quer. Ser pequenina e deixar Jesus amar minhas irmãs em mim. Eu sou o instrumento do amor de Cristo. Cristo vai amar lá. Então, a ordem da caridade é nós primeiro sermos amados. Crermos nisso profundamente. Que Ele me ama, por isso eu me amo. Ele me ama, por isso eu transbordo de amor ao próximo. Ele me ama, mesmo que isso custe para o meu corpo. Ele me ama, mesmo que isso custe a mim, o meu corpo esperneando com os meus afetos e as minhas desordens. Meus queridos, tudo que eu falei hoje parece muito complicado se a gente ficar pensando os detalhes, mas é muito simples se a gente pensar, né, que foi somente um caminho para dizer uma coisa muito simples. O amor de Cristo nos impele. Ele me amou e se entregou por mim. Isso nos impele a amar as coisas na ordem que Ele criou, na ordem de importância, e saber que na verdade não sou eu quem amo, é Cristo que ama em mim. Essa pequenez espiritual de saber que tudo é Ele e não eu. O amor que sai de mim não me pertence, é dom dEle, é graça dEle. Então, com grande entrega e abandono nos braços de Jesus, vamos viver o dia de hoje, o nosso aujourd'hui, o nosso hoje quente, com seus 45 graus, nosso hoje com os irmãos e irmãs pesados, nosso hoje com os nossos achaques, doenças, problemas. Tudo parece pesado, mas tudo fica leve quando a gente vive a infância de saber que somos amados por primeiro. Com que amor nós somos amados? Não esquecer disso. E então tudo ficará leve, tudo ficará leve, tudo ficará leve.